Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Hoje uma edição extraordinária que não é para falar de nenhum jogo especificamente. Vou falar sobre a questão do Maracanã, que mais uma vez eu vi ontem jornalista, vascaíno chorando, querendo jogar no Maracanã. Vou ser bem breve para explicar essa questão do Maracanã, que é o seguinte. O jornalista que agora é comentarista, o Eric Faria, que eu até gosto dele, dos comentários, agora que ele virou comentarista, das reportagens e tal, no programa Seleção Sport TV, quase chorou lá, ficou nervoso, falando que o Maracanã não é do Flamengo, que o Maracanã foi construído com dinheiro público. Isso é um fato. Em 1950, o Maracanã foi construído para a Copa do Mundo no Brasil, com dinheiro público. Depois passou por uma grande reforma para a Copa de 2014 no Brasil. E após a Copa do Mundo, virou um elefante branco, porque o Estado não queria administrar, estava sucateado, várias cadeiras quebradas, tudo ruim, inclusive várias contas de luz atrasadas. Então, o governo do Rio de Janeiro não pagava nem a conta de luz do Maracanã. Aí o Flamengo, através de uma concessão pública, o governo abriu um edital para qualquer empresa, qualquer pessoa que quisesse administrar o Maracanã, faria uma proposta financeira e a que o Estado achasse a melhor para o Estado, administraria o Maracanã. Então o Flamengo faz isso. O Flamengo vai, paga a conta de luz, paga tudo, faz essa... Eu lembro que na época tinha um entulho de cadeiras quebradas, o Flamengo organiza tudo, vence essa concessão, que inclusive o Vasco poderia participar, uma empresa, qualquer pessoa, qualquer clube poderia participar. É uma concessão pública, então... Aí o Flamengo ganha e desde então passa ali a administrar o Maracanã, de um tempo para cá, tendo o Fluminense na aba. Eu não vou entrar em detalhes, que os nomes são complicados e tal, mas o administrador é o Flamengo, o Fluminense vem na aba, para ficar bem resumido. Então, pela lógica do Eric Faria e de alguns vascaínos aí, a gente não deveria pagar nenhum tipo de pedágio, seja para passar em rodovia, seja para passar em ponte, porque toda rodovia e toda ponte foi construída com dinheiro público, que com o passar dos anos o poder público não quis, não teve interesse, não teve condições de administrar, ele passa a administração desse trecho da rodovia ou da ponte para uma empresa privada. A empresa privada cuida, tem uma série de obrigações e cobra o pedágio, que inclusive parte desse pedágio volta para o governo. Então, no caso do Maracanã, o Flamengo paga para jogar lá. Se vocês olharem o borderô, que o borderô é o tanto que entrou de renda no jogo e o que foi gasto. Grande parte do que o Flamengo arrecada com bilheteria fica para a Federação do Rio de Janeiro, fica para o governo do Maracanã, para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Vários políticos exigem lá camarote para poder... É a questão política da coisa também. Então o Flamengo paga e paga bastante para usar o Maracanã. Aí já tem que dividir com o Fluminense. Por uma questão de contrato, o Fluminense, como eu disse, vem na aba. Aí o Maracanã já é usado o dobro de vezes de qualquer outro estádio. O Morumbi, o campo do Inter, o campo do Grêmio, o campo do Corinthians, beleza. Porque tem Flamengo e Fluminense. Aí os vascaínos e os jornalistas vascaínos acham que quando o Vasco não paga nada, não tem dinheiro para nada. Não venceu a concessão pública. Quem venceu foi o Flamengo. Aí quando o Vasco quer, joga no Maracanã. E eles vêm com a piadinha de que síndico não é dono. Só que eles não entendem, o Flamengo não é síndico. O Flamengo, alguns contratos, vence a licitação e administra o Maracanã. Então, assim, é muito simples isso.
Não tem que ficar fazendo polêmica, chorando em posição fetal, falando alto na televisão. Neste momento, o Maracanã é administrado pelo Flamengo. Para jogar no Maracanã, tem que ter a anuência do Flamengo e do Fluminense. Eles têm que concordar. Não é obrigação. Aí o Vasco vai, chora, entra no Ministério Público, entendeu? Então, assim, só para deixar claro, o Flamengo tem o direito de administrar. O Flamengo pagou e paga caro por isso. Eu até só pesquisar para você ver quanto que o Flamengo pagou em 2023 para poder usar o Maracanã, é muito dinheiro. Então, assim, é impressionante, cara, como que a pessoa que trabalha na televisão, formador de opinião, não se informa. Aí fica esse chororô. É impressionante. É impressionante. E outro detalhe, o mandante do jogo é o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu fez a segunda melhor campanha. Então, o primeiro colocado, Flamengo, e o Nova Iguaçu, que foi o segundo colocado, fazem o segundo jogo como mandantes do campo. O Nova Iguaçu mandou o Raulino de Oliveira, que é o campo lá de Volta Redonda, como seu mando de campo. Outra informação que foi negada para o público. Então, assim, sabe? É constrangedor, é ridículo. Essa questão de que tudo que envolve o Flamengo tem esse mimimi, tem esse choro, tem uma lacração em cima do Flamengo, de que o Flamengo é o sempre errado da história. Não é. Não é. Entendeu? Então, se o Vasco quer jogar no Maracanã, que na próxima licitação faça uma oferta melhor do que a nossa. Aí vai jogar lá. E só para terminar, se o Flamengo conseguir daqui a alguns anos, espero que em breve, construir o seu estádio, o Maracanã vai virar de novo um elefante branco. Porque se juntar Botafogo, Vasco e Fluminense, eles não conseguem pagar, administrar o Maracanã. Eles não conseguem ter lucro com o Maracanã. Então, o Fluminense já vem na aba do Flamengo. Outro detalhe que o Eric Faria e outros jornalistas esqueceram. O Botafogo, por exemplo. O Botafogo é a mesma situação do Flamengo. Joga no Engenhão. O Engenhão é um estádio que foi construído com dinheiro público para o Pan-Americano no Brasil. Ficou para as Olimpíadas, também foi usado. E o Botafogo venceu lá, assinou um contrato de que ele é o administrador do estádio. E você não vê ninguém chorando porque o Vasco não pode jogar lá quando bem entende. Para jogar no Engenhão, tem que ter uma autorização e pagar o aluguel para o Botafogo. Aí você não vê ninguém comentando sobre isso. Você entende? Mas como o Maracanã é administrado pelo Flamengo, o Flamengo adquiriu, pagou por esse direito, aí tem todo um choro. Por que o Vasco e o Nova Iguaçu não jogam no Engenhão? Por quê? E por que ninguém comenta isso? Por que o Eric Faria não dá essa solução, não dá essa hipótese, pelo menos? Não joga. Não é por que não joga lá no Engenhão? Porque é o Flamengo. É impressionante. Eu fico aqui de camarote assistindo e rindo, sabe? É impressionante como que tudo que envolve o Flamengo tem essa lacração, esse choro. Como se o Flamengo fosse o malvadão da parada. Foi a mesma coisa com a questão da negociação. O Flamengo não aceitou, só para resumir, para terminar mesmo, Campeonato Carioca, a Globo ofereceu um valor, o Flamengo não aceitou e não renovou o contrato com a Globo. O Flamengo foi negociar sozinho. Aí xingaram o Flamengo só pensava nele. Hoje, é assim que funciona. Cada clube tem direito, se quiser, de negociar direito a sua imagem. Só que os clubes entendem, eu também acho que é melhor, negociar em grupos. Mas assim, enfim. Mas na época, era o Flamengo malvadão. Aí quando todo mundo viu que o Flamengo estava certo, virou a lei do mandante. Que é o dono, né, o mandante do jogo é que tem direito de cobrar, né, das televisões lá.
É quando todo mundo viu que esse era o bom a se fazer para todos os clubes, deixou de ser a lei do Flamengo malvadão e passou a ser a lei do mandante, direito do mandante. Então, assim, é impressionante. Mas é o que a gente sempre fala, né? O Flamengo incomoda e vai continuar incomodando muito. Além do mais, se construiu o estádio. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Até o próximo episódio. Abraços.